Oi, gente. Estamos terminando mais uma semana. Hoje é sábado e foi uma semana de novo muito difícil para o povo brasileiro. Tantas pessoas continuam perdendo seus entes queridos, pessoas perto da gente e que nos conta de suas dores, de suas tristezas. Cada vez mais muita gente contaminada e a gente fica impotente, né, diante de tudo isso que está acontecendo. Mas o Papa Francisco nos fez lembrar essa semana passada das pandemias existentes já no mundo e que nem sempre a gente se dava conta delas, nem todo mundo se dava. Essa semana no Brasil aconteceu um grande exemplo dessa pandemia e continua acontecendo, e tem alguns fatos que chamam mais atenção, e uma das coisas foi a morte do menino João Pedro, lá no Rio de Janeiro. Um adolescente que estava em casa, brincando com seus primos e foi brutalmente assassinado pela polícia. Então, diante disso, dá dentro da gente uma dor e um sentimento de impotência, de se perguntar, meu Deus, o que fazer diante dessa pandemia que acontece no Brasil há tantos séculos. E mais ainda, diante do cenário político que a gente tem vivido. E ontem, por exemplo, o escancaramento, né, da situação deste governo, que mostra para nós que quem deveria proteger o meio ambiente é quem quer flexibilizar as leis para invadir as terras, sobretudo as terras amazônicas, e cada vez mais entregar os territórios indígenas nas mãos dos que matam, dos que dizimam este povo. E eu fico pensando, que pandemia social, e a gente não se dá conta e não se junta para combatê-la, para combater esse vírus tão perverso que acontece no nosso país há séculos. Fico pensando na pandemia da violência contra as mulheres, que inclusive agora as que apanham, as que são violentadas e que são exploradas. Vivemos agora o 18 de maio, também a exploração das crianças e adolescentes são mais presentes. E essa pandemia, esse vírus social que nos aflora há tanto tempo, a gente não se junta para devorá-lo, para acabar, encontrar a vacina verdadeira, que é a indignação, a luta, o grito de dizer não, chega, não dá mais. Então são pandemias que se juntam a essa outra que é visível, que mata milhares e milhões de pessoas, e que a gente então tem que refletir e dizer, a gente precisa mudar de atitudes. E diante dessa situação toda, a gente fica se perguntando, meu Deus, a quem nós vamos recorrer? As instâncias maiores, nos últimos tempos, têm lavado suas mãos diante do sangue dos adolescentes, das pessoas negras que morrem, diante dos pobres, dos retrocessos que a gente tem vivido de direito nesse país. Há uma lavagem de mão diante disso tudo e até uma conivência. E a gente fica então muito indignada, se perguntando o que nós devemos fazer e a quem recorrer. E esses dias nós rezando aqui em casa, na nossa capela, nós começamos a rezar e cantar o Pai Nosso dos Mártires, que foi um Pai Nosso tão cantado nas nossas comunidades eclesiais, e foi um Pai Nosso tão cantado nos nossos grupos de jovens da Pastoral da Juventude, e que eu gostaria de hoje à tarde, no final dessa semana difícil que a gente viveu, cantar rezando esse Pai Nosso, entrando em comunhão com todas as famílias que perdem seus entes queridos nessa pandemia, mas também os que perdem pela violência, os que perdem pela indiferença, os que perdem por tantos motivos estruturais que o nosso país tem. E eu convido vocês a rezar comigo esse Pai Nosso e fazer dele a oração da semana também. Pai Nosso dos pobres marginalizados, Pai Nosso
dos mártires, dos torturados. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de sororidade, paz e comunhão. Maldita toda violência que devora a vida pela repressão. Oh, 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 oh. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz a humanidade, que constrói pessoas em vez de canhões. Oh, 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 oh. Perdoa-nos quando por medos ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro das pobres, Deus das oprimidas. Oh, 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 oh. Pai nosso, dos pobres marginalizados. Pai nosso, dos mártires, dos torturados. E fazendo essa oração do Pai Nosso, dos mártires, dos torturados, eu gostaria de trazer à memória e de fazer a gente respingar na nossa memória o que realmente é pecado, o que realmente tem feito a humanidade padecer diante da devastação da natureza, da casa comum do planeta. É exatamente o nosso pecado da indiferença, o nosso pecado do calar diante das dores das pessoas. E essa semana, particularmente, com o acontecido da morte de João Pedro, para a gente lembrar que Jesus realmente, como disse a mangueira, como tão bem trouxe a mangueira para dizer nas nossas caras, onde Jesus continua morrendo, nos jovens, nas mulheres, nos oprimidos deste país. Ele vai para a cruz de novo quando cada jovem negro é assassinado. Ele vai para a cruz de novo quando cada mulher é assassinada, cada indígena e cada filho seu que está morrendo na indiferença desse governo, na estupidez de querer salvar o lucro e não as pessoas. Ele continua morrendo. Que a gente não se esqueça disso. Pai nosso, dos mártires, dos torturados.